Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Ângelo Rafael Rossetti Mainardes, sou estudante do curso de Agronomia na Universidade Federal do Paraná e trago para vocês esse vídeo referente à força eletromotriz por indução eletromagnética. Bom, inicialmente, o que é força eletromotriz? A força eletromotriz é o potencial elétrico medido em volts, fornecido por um gerador com uma bateria para um circuito ou dispositivo elétrico. É uma grandeza escalar que pode ser definida como a energia potencial elétrica por unidade de carga. Ou seja, para que circule corrente elétrica é necessário haver diferença de tensão elétrica entre dois pontos. A tensão elétrica é produzida em dispositivos ou máquinas adequadas, e quando medida nos terminais dos geradores de eletricidade são denominados força eletromotriz. É necessário recorrer a um gerador de força eletromotriz para criar desnível energético, capaz de promover o deslocamento dos elétrons livres ou corrente elétrica ao longo dos condutores, ou aparelhos e equipamentos elétricos de utilização. A força eletromotriz pode ser obtida através do atrito, por exemplo, o vidro contra o couro, ou pela ação da luz sobre a película de selênio ou telúrio, exposta sobre a chapa de ferro, célula fotoelétrica, ou na compreensão e tração de cristais, como de quartzo, efeito piezoelétrico. Ação química de soluções de sais, ácidos e bases, na presença de dois metais diferentes ou de metal e carvão, como nas pilhas e baterias. Indução eletromagnética, como nos geradores rotativos. Com a entrada e a saída dos campos eletromagnéticos em cada volta do fio das bobinas e solenoides, soma-se os campos para obter um ímã. A vantagem de um eletroímã é que podemos desligar ele por meio de uma chave, e o ímã para de funcionar, diferente de um ímã natural ou artificial. Podemos alterar a força desse eletroímã por meio da adição de uma corrente maior ou aumentando a quantidade de espiras. Com o desenvolvimento do eletroímã pôde-se criar chaves, geradores, dínamos, transformadores e entre outros. Em 1820, Hans Christian Oster realizou um experimento que marcou o início dos estudos da íntima relação entre eletricidade e magnetismo. A experiência realizada pelo cientista abriu caminho para o desenvolvimento do eletromagnetismo. Oster posicionou uma bússola próxima a um circuito elétrico simples e percebeu que a agulha imantada da bússola sofria deflexões quando existia corrente elétrica no circuito. Se a corrente era interrompida, a agulha voltava à sua posição normal, apontando sempre para o norte geográfico. A única explicação possível para a deflexão sofrida pela agulha imantada era a presença de um campo magnético, que concorria com o campo magnético terrestre. Assim, Oster concluiu que as cargas elétricas em movimento geravam um campo magnético. Esse experimento possibilitou a criação e a fabricação do galvanômetro, instrumento composto por uma agulha imantada em uma bobina que era capaz de identificar a presença de corrente elétrica em um circuito. Faraday finalmente alcançou seus objetivos em uma nova fase de pesquisa sobre eletromagnetismo, que se iniciou somente no ano de 1831, quando conseguiu que uma corrente elétrica em um circuito induzisse corrente em outro circuito. Ele realizou seu experimento mais conhecido, conseguindo induzir corrente elétrica pela variação de um campo magnético. Foi a demonstração do primeiro gerador, também conhecido como dínamo, que transforma a energia mecânica em energia elétrica. Faraday descobriu o fenômeno da indução eletromagnética, assim pela variação do campo magnético, produz um campo elétrico induzido, corrente elétrica em materiais condutores, sendo possível por uma força eletromotriz induzida. No experimento, foi movido um ímã em uma bobina condutora, solenoide, uma corrente elétrica que se percorre, descobrindo o princípio da indução eletromagnética. E seu aparato instrumental constituía em um anel de ferro envolto por dois enrolamentos ou bobina de fio de cobre conectados a uma bateria e um galvanômetro, dispositivo usado para medir corrente. Ele percebeu que, quando a bateria era ligada, formava uma corrente no galvanômetro. Por outro lado, ela cessava quando a bateria era desligada. Ele descobriu que, quando se move um ímã em uma bobina condutora solenoide, uma corrente elétrica percorre. Assim, ele descobriu o princípio da indução eletromagnética. Fluxo magnético é uma medida do campo magnético total que atravessa uma área específica. É uma ferramenta útil
para ajudar a descrever os efeitos da força magnética sobre um corpo que ocupa uma determinada área. O ângulo na qual a linha do campo intercepta a área também é importante. A quantidade de linha do campo magnético que atravessa a área de um condutor é denominada fluxo magnético. A intensidade do campo magnético assume que quanto mais linhas de indução, maior o fluxo magnético. A superfície do condutor, quanto maior a superfície, maior o número de linhas que a atravessa. O ângulo entre a reta normal, a superfície e a linha de indução. Assim, entre a normal e as linhas de indução são zero, o fluxo é máximo. Fórmula do fluxo magnético. Lenz e Neumann moldaram a fórmula de Faraday e tornaram como as conhecemos hoje em dia. A lei de Lenz determina o sentido da corrente elétrica que surge em um circuito, a partir da variação do fluxo magnético, indução eletromagnética. Essa lei foi concebida pelo físico russo Hermann Lenz, pouco tempo depois da descoberta da indução eletromagnética por Max Faraday. A primeira formulação matemática da lei de Faraday foi feita por Franz Ernst Neumann, em 1845. Nela, a força eletromotriz produzida em um circuito pela indução era expressa pelo negativo da derivada do fluxo magnético com o tempo, através da área delimitada por esse circuito. Observe na figura que as linhas do campo magnético induzido surgem de modo a compensar a variação de fluxo de campo magnético que aumenta em direção ao interior da solenoide. Ao aproximar o norte magnético na bobina, ela produz um norte magnético, que se opõe. O afastamento do norte magnético faz com que a bobina produza um sul magnético. A força eletromotriz induzida é um potencial elétrico dinâmico. Esse potencial é medido em volts e surge para compensar a variação do fluxo de campo magnético que atravessa o condutor. Portanto, os condutores e o surgimento da força eletromotriz induzida é acompanhada pelo estabelecimento de uma corrente elétrica induzida. Aplicações diretas são geradores de corrente alternada, transformadores e motores elétricos. Força eletromotriz induzida. A criação da força eletromotriz por efeito de indução eletromagnética pode ser obtida por meio do movimento de um condutor em um campo magnético, ou pelo movimento de um campo magnético no interior de um solenoide, ou pela variação da intensidade de um campo magnético, cuja ação é submetida a um condutor com espiras helicoidais. Quando obtida por meio do movimento de um condutor em um campo magnético, o movimento rotativo do condutor, ou espira, que corta as linhas de força do campo magnético, originará a força eletromotriz entre dois extremos do condutor. Esse princípio é utilizado para a produção da força eletromotriz dos geradores de corrente elétrica. Quando pelo movimento de um campo magnético no interior de uma solenoide, onde o deslocamento de um ímã no interior de uma solenoide faz com que a linha de força do campo magnético seja cortada pela espira do mesmo, estabelece entre os terminais da solenoide a força eletromotriz. Se os terminais estiverem ligados a um circuito externo, circulará no mesmo uma corrente elétrica. Quando originada pela variação da intensidade de um campo magnético cuja ação é submetida a um condutor com espiras helicoidais, a passagem de corrente elétrica em uma bobina envolvendo um núcleo de aço cria um eletroímã e, por consequência, um campo magnético. Se a corrente for alternada, a intensidade do campo mudará a cada variação da intensidade da corrente. A variação do fluxo magnético na segunda bobina determinaria o aparecimento da força eletromotriz. Caso a segunda bobina esteja ligada a um circuito externo, circulará uma corrente elétrica. Esse princípio é empregado na construção de transformadores, sendo que a primeira bobina constituirá o primário e a segunda bobina constituirá o secundário do transformador. Para mais conteúdo relacionado à energia agrícola, acesse o site. Obrigado.